Boa noite. É com muita alegria que nós estamos reunidos nessa noite para o webinar da BHH e eu já quero expressar minha gratidão à doutora Ana Cláudia por estar aqui conosco, para compartilhar sua experiência, sua sabedoria. Nós somos do Comitê de Cuidados Paliativos da Associação Brasileira de Hematologia e Hemoterapia, somos hematologistas e paliativistas que buscamos uma melhor integração dos cuidados paliativos ao cuidado hematológico para promover qualidade de vida e alívio de sofrimento para os nossos pacientes. Doutora Ana Cláudia Quintana, acredito que todos conheçam, é geriatra, é paliativista, escritora de livros que eu achei incríveis, também faz um importante trabalho na divulgação dos cuidados paliativos por meio das redes sociais. Doutora Ana, muito obrigada por estar aqui conosco. Obrigada, Clarissa, pelo convite, pelo empenho. Esse encontro de hoje está muito bem protegido e guardado por todo o trabalho de todos os envolvidos, principalmente o teu, né, de viabilizar esse encontro e essa presença aqui da gente. Eu gostaria de começar, doutora Ana, exatamente falando do hemato e do paliativo, né? Porque as evidências nos mostram que os hematologistas têm maior dificuldade de falar com os pacientes sobre final de vida, encaminham menos pacientes para os cuidados paliativos, encaminham menos pacientes para hospice quando isso é possível. Em relação aos pacientes da oncologia, os pacientes da oncohemato têm maior chance de morrer em UTI, têm maior chance de morrer após químio, têm maior chance de receber químio com status performance ruim. Muitas são as barreiras que têm sido descritas na literatura. Nós temos os nossos motivos também, né? Tem particularidades na hemato. O hemato tem um vínculo forte com os pacientes, podem ser over-otimistas, né, em relação ao prognóstico. O prognóstico na hemato é mais incerto, né? Nós temos terapia com intenção curativa, mesmo em cenários de doenças avançadas. Mas mesmo assim, nós sabemos que muito pode ser melhorado, porque as evidências também mostram como que os pacientes se beneficiam com a integração do cuidado paliativo, inclusive pacientes indo para transplante. E aí, doutora, eu queria te perguntar exatamente qual que é a tua experiência com os hematologistas e com os pacientes da hemato. Bom, Clarissa, eu penso que talvez eu tenha uma experiência muito particular em relação a essa especialidade da hematologia, porque eu tenho a possibilidade, a oportunidade, a honra de conviver com hematologistas absolutamente incríveis na percepção e na lucidez da importância do trabalho do cuidado paliativo. Eles não me veem como uma alternativa à presença deles na vida dos pacientes. Eles me veem a mim e a minha equipe, né? Porque cuidado paliativo a gente sempre faz em equipe. Eles nos colocam como parte da equipe. Isso faz com que o nosso trabalho junto aos pacientes e às famílias seja um trabalho muito mais fluido, muito mais tranquilo, sereno, e que não é encarado como uma desistência do hematologista. Pelo contrário, todas as vezes que eu entrei numa história de um paciente com doença hematológica, eu entrei pela porta da frente, recepcionada pelo colega hematologista, que me trazia para o paciente como parte das ferramentas mais potentes que ele tinha à disposição para ofertar o melhor cuidado para aquele paciente, para aquela família. Eu não era colocada no espaço de desistência ou no espaço, não sei mais o que fazer, não tem mais nada para fazer, então agora que está aqui a doutora Ana Cláudia que vai assumir o caso. Eles me trazem para o processo do cuidado como alguém que pode viabilizar um contexto de melhora clínica, de melhora... a gente fala muito, né, sobre melhorar a qualidade de vida, só que isso fica tão intangível, né? Fica parecendo quase uma utopia, né? O que é melhorar a qualidade de vida, né? Uma pessoa que está com uma doença hematológica avassaladora, com uma mucosite caindo a boca, a pessoa sem conseguir frequentar a sua família, sem frequentar seus amigos, não tendo que sair do seu trabalho. O que é qualidade de vida diante de uma perspectiva tão aterrorizante como é
uma doença avassaladora como a doença hematológica, muitas vezes. Não são todas as doenças hematológicas que são avassaladoras, mas muitas delas trazem esse contexto muito crítico, muito assustador. Então, quando a gente fala de qualidade de vida, nós estamos falando de um paciente que pode experimentar uma experiência de dignidade através do olhar e do cuidado dos profissionais que estão envolvidos ali. E que ele não pode olhar para o profissional que está cuidando dele e perceber que aquela pessoa está com pena dele. Ou que aquela pessoa não sabe responder as perguntas que ele tem para fazer. Ou que essa pessoa está sensibilizada a ponto de não ser capaz de ouvi-lo. É claro que é possível todos nós nos sensibilizarmos diante de uma situação crítica, especialmente crianças, adolescentes, que é uma vivência muito frequente, né, dentro do contexto da hematologia. Mas que essa sensibilização não inviabilize a sua presença técnica impecável, a sua qualificação de intervenção também como parte do processo de cura do paciente. Então, você não vai se preocupar com o cuidado paliativo, com o alívio do sofrimento, só quando não tem mais jeito a doença. Quer dizer, ele pode sofrer o tanto que for necessário durante o processo de tratamento, e aí, quando o processo de tratamento não tiver chance de alcançar as expectativas que os profissionais têm acerca desse resultado, aí significa que o paciente está em cuidado paliativo. Então, isso já não tem espaço dentro da boa prática da medicina como um todo, não só da hematologia. É mais do que provado que o cuidado paliativo acrescenta anos às vidas, não só vida aos anos, né? Como é a coisa simbólica do cuidado paliativo. É importante não é a pessoa viver muito, mas ela viver bem. Mas já está provado que as pessoas podem viver muito e bem ao mesmo tempo, não é uma escolha, né? Uma coisa ou outra, pode ser as duas coisas. E o contexto, né, como você citou, de na hematologia, os pacientes são muito graves, o vínculo que se faz é extremamente potente. Existe, sim, uma grande possibilidade de um resultado adverso de um tratamento se transformar com a oportunidade de ter outra linha de tratamento. Eu fui testemunha disso, enquanto trabalhava muito próxima no hospital junto aos hematologistas, eu vi muitos pacientes que estavam moribundos ficaram muito bem e voltaram para casa, mas eu preciso te dizer que eu trabalhei tempo suficiente nessas equipes para ver que, apesar deles terem respondido aos tratamentos inovadores, eles morreram também. Só que eles já tinham feito vínculo comigo, eles já tinham contemplado a possibilidade da morte, eles já tinham trabalhado essa realidade antes da realidade acontecer. E quando chegou o momento deles falecerem, não era por fracasso do colega hematologista, não era porque não se tinha capacidade de curar o paciente, mas eles nunca experimentaram a percepção de abandono, que a maioria dos pacientes experimenta quando, de fato, não existe nada que a medicina possa oferecer para inviabilizar aquela data da morte mais próxima. E os pacientes, eles acabam falecendo sozinhos na unidade de terapia intensiva, por conta dessa perspectiva de que pode ser que o paciente responda, tem alguma coisa que possa acontecer que modifique essa expectativa da morte. E aí fica tanto mais difícil para o hematologista encarar que não se trata de lidar com o fracasso, não se trata de lidar com a morte. Que quando se proporciona o paciente e a equipe inteira, né, a esse contato diário com cuidado paliativo, o que se viabiliza é uma vida que vale a pena viver. Mesmo nas adversidades, né? A minha experiência como hematologista é de me chamar antes do transplante de medula. Então, o paciente vai para fazer o transplante. Assim, mas, Ana Cláudia, você é paliativista, como assim? Você vai entrar no transplante? Vai, anjo, porque as pessoas sofrem muito no transplante. E o meu trabalho é cuidar do sofrimento, não da morte. Eu tenho que cuidar do sofrimento e, caso a morte esteja presente naquele contexto de evolução, ela não será uma situação impossível de se lidar. É possível lidar com a morte, tem sofrimento sim, tem tristeza sim, tem adversidades, mas quando você tem um cuidado
com o paciente, com o sofrimento dele, a experiência que a morte vai oferecer para essa família, para os profissionais que estão envolvidos, é uma experiência de profunda conexão com a existência humana e de valor a essa existência humana. Você trouxe várias coisas que eu acho bastante relevantes e muito da nossa prática. São pacientes que recebem químio super intensa, né? São pacientes que às vezes estão gravíssimos e recebem químio e saem andando, conversando, como se não tivessem passado por uma coisa tão próximos da morte. E eu acho que na nossa experiência a gente sempre traz isso, né? Não, mas já melhorou, né? Os pacientes saem, e aí a gente vai sempre propondo mais tratamento. E tudo bem a gente propor, né? Mas eu acho que é isso que você está fazendo. Se a gente já começa a integrar o cuidado paliativo de uma forma mais precoce, aliviando sintomas, paliando os sintomas, fazendo uma escuta, entendendo o valor desse paciente, quando chegar o momento onde essas terapias não vão ser mais tão eficazes, e o paciente efetivamente entra numa fase mais de final de vida, muita coisa já vai ser muito diferente, né? Para a família, para o paciente, né? Essa coisa do abandono e para o médico a sensação de fracasso. Nessa nossa trajetória, seguindo o que você está trazendo, nessa nossa trajetória de hemato e depois paliativo, algumas coisas ficam muito mais claras. E uma das coisas que ficaram claras é exatamente essa, que a nossa dificuldade de lidar com a morte do nosso paciente, porque a gente encara como um fracasso pessoal, a dificuldade de falar sobre um prognóstico adverso, acaba nos impactando diretamente na maneira como esses pacientes morrem, muitas vezes em UTI, após químio, né? Mas aí a gente estudando paliativo, a gente estuda que isso não é um problema só da hemato, né? Tem a ver com a nossa formação médica, que é uma formação que foi profundamente marcada pelo avanço da tecnologia médica, uma medicina que é focada no curar, no controle estrito das doenças, na intervenção. E aí eu penso, né, quantas intervenções, quantos tratamentos nós estamos propondo para os nossos pacientes ao longo dessas décadas, né? Porque foi o que a gente aprendeu, né? A intervir, a controlar, né? E aí a gente não aprendeu a cuidar do paciente que não vai ficar curado, ou que já está numa fase de doença mais avançada, de maior debilidade, onde todas essas intervenções podem não fazer bem, como essas evidências nos trazem, né? E aí, doutora, eu fico pensando, quantas intervenções nós estamos propondo, e mais químio, por exemplo, muito pela nossa sensação de impotência e frustração diante da morte deles, porque nós também somos mal resolvidos em relação a isso, né? Eu posso dizer que, como hemato, no início, eu considerava a morte dos meus pacientes como um fracasso pessoal. E não porque ele estava morrendo de leucemia ou de linfoma, mas porque eu, de alguma forma, estava falhando na assistência, né? E aí, quanto que a gente vai propondo por conta dessa nossa frustração? Aí a minha pergunta é exatamente essa. Se o cuidado paliativo nos ensina, né, a cuidar quando não é possível curar ou controlar ou intervir, você que é uma referência em paliativo, como que o paliativo pode nos ensinar a cuidar desses pacientes num cenário mais adverso? Eu penso que o primeiro passo que nós precisamos dar em relação a essa realidade, Clarissa, é reconhecer que o paciente não está ali a serviço de provar que nós somos bons médicos. Ele não foi contratado para que tudo dê certo e que valide a nossa decisão de sermos médicos e valide tudo que nós aprendemos ao longo da nossa carreira. Ele não está ali para isso. Nós estamos ali ofertando a ele tudo o que nós acumulamos de conhecimento, de experiência até esse momento, para viabilizar a felicidade dele. E a felicidade dele certamente tem a ver com a cura? Sim, pode muito ter a ver com a cura. Mas, em primeiro lugar, lembrar que ele, durante o tratamento, ele vai viver a vida dele. Ele não vai fazer uma pausa, ele vai fazer um tratamento, aí depois ele volta a viver depois do tratamento. Não, a condição de adoecimento faz parte da jornada vital desse paciente. E o nosso papel como médicos, o nosso papel como profissionais de saúde é viabilizar o contexto de realização pessoal desse paciente durante a jornada dele de adoecimento. E viabilizar essa jornada de felicidade
é parte de um propósito muito mais nobre do que curar uma pessoa. Curar uma pessoa é algo que não depende de nós. Dizem que o contexto de adoecimento, ele tem um propósito de transformação de todos os envolvidos. E não é só do paciente, é também das pessoas que estão envolvidas com esse doente, incluindo os profissionais, incluindo os médicos. Nós sabemos, nós fazemos vínculo com as pessoas, nós nos preocupamos, nós estamos no nosso dia a dia pessoal e nós estamos pensando nos pacientes. Quantas vezes eu estou no sábado à noite comendo pizza, tomando um vinho com meu marido e eu penso no paciente, mando uma mensagem, e aí, como é que tá? Né? Eu prescrevi um remédio para dor para essa semana para você não me deu notícia ainda, e aí, como é que tá? E o paciente falou, nossa, a doutora Ana mandou mensagem para mim no sábado à noite perguntando se eu estou melhor da dor. Por que eu me importo? Não é porque eu sou workaholic, é porque eu sou humana e faço vínculo. E esse vínculo me proporciona uma experiência de ocupação do meu tempo, do meu afeto, da minha mente, do meu conhecimento. Eu me ocupo com esse vínculo. Eu não me preocupo, eu me ocupo com esse vínculo. E isso faz com que esse paciente se torne importante para mim, tanto quanto eu sou importante para ele. Quando você tem a experiência de adoecimento, o processo de transformação, ele acontece no dia a dia do cuidado. Ele não acontece na resolução do problema. Você não vai considerar a pessoa um bom profissional depois que ele resolveu o seu problema. Você considera a pessoa um bom profissional ao longo do processo do cuidado. Então, vou dar um exemplo bastante, talvez, singelo dessa experiência. Há 4 anos atrás, eu quebrei o pé. Tive uma fratura bem grave no tornozelo, precisei ser hospitalizada, fazer um procedimento cirúrgico. Antes do procedimento cirúrgico, eu tinha que tomar um banho com clorexidina, porque é o protocolo pré-operatório você ter, né? Você lavar o paciente do pescoço para baixo, tal, para entrar na cirurgia com esse cuidado, né? É protocolo. E, na ocasião, eu tinha que tomar banho. Como é que você vai para o banheiro sem colocar o pé no chão? Eu nunca... quem me ajudou a tomar banho foi minha mãe, quando eu era criança. Aí você tem uma experiência muito vulnerabilizante da exposição, da fragilidade, e aí quem foi cuidar de mim foi uma técnica de enfermagem e ela estava me ajudando, temperando a água e tal, e ela falou assim, nossa, doutora, ela já sabia que eu era médica. Ela falou assim, nossa, doutora, eu trabalho aqui há 26 anos. Eu falei, mesmo? E eu posso te dizer que essa fratura que a senhora tem é uma das fraturas que mais dói. Acho até que eu posso dizer que é a que mais dói, é a que causa mais sofrimento, essa a fratura que a senhora tem. A senhora é uma pessoa muito forte para dor, doutora. Falou a voz da experiência, porque eu quebrei o pé uma vez só, ela vê alguém com o pé quebrado há 26 anos. Quando ela me disse isso, ela validou a minha força, diante de um sofrimento que era indiscutível. Aí ela vira para mim e fala, lavou minhas costas, tal, me ajudou, jogou aguinha ali no meu cabelo, tal. Aí ela virou na minha frente, ela disse, olhando os meus olhos, doutora Ana, eu vou precisar lavar seu pé. E aí meus olhos assim começou a brotar água, tanto quanto do chuveiro. Eu comecei a ficar desesperada que ela ia colocar a mão no meu pé. Meu pé estava pendurado. E aí ela ajoelhou na minha frente, foi uma das cenas mais bonitas que eu me lembro de ter vivido. Ela ajoelhou na minha frente, eu estava na cadeira higiênica, ela ajoelhou na minha frente. E ela segurou no meu pé e disse, não tenha medo, eu vou lavar seu pé com muito amor. Cara, eu vou te dizer sinceramente, não doeu ela lavar meu pé. Porque assim, ela não falou para mim, é protocolo do hospital, isso vai proteger a senhora da infecção, tudo vai dar certo, vai ficar boa, nossa, a senhora vai sair daqui andando. Não, ela não me colocou no futuro de que tudo vai dar certo. Ela estava no banho, tendo que cumprir uma meta do banho.
E ela não trouxe para mim nenhuma qualificação técnica dela acerca de como ela vai fazer para lavar meu pé sem fazer eu sentir dor, ou que vai ser rapidinho, né? Porque tem essa história que o profissional vai, não, é rapidinho, não é rapidinho, demora. Você fazer as coisas certas, muitas vezes tem que fazer as coisas que são mais demoradas. A experiência do cuidado, ela é vivenciada pelo paciente no decorrer do processo, não no final. Então, quando ela diz, não tenha medo, eu vou lavar com muito amor. Isso, para o paciente, é fundamental na estrutura de enfrentamento, Clarissa. Ninguém podia ocupar meu espaço ali no momento da cirurgia, no momento da dor. Não podia. Por mais que eu tenha familiares que me amem muito, eles não podiam trocar de lugar comigo. Não podia contratar ninguém para ficar no meu lugar. Não tinha dinheiro que pagasse alguém para consertar o pé no meu lugar. Eu tinha que passar pelo processo. O paciente tem que passar pelo processo. Mas ele tanto será melhor fortalecido, encorajado a passar pelo processo, quando o processo se desabrocha ali como fonte de força para ele. Não é que vai dar tudo certo no final, porque pode não dar. Pode ser um processo muito difícil, eu podia ter tido um pós-operatório complexo, poderia ter tido muita dor depois. Não teve, deu tudo certo? Deu, mas poderia não ter dado. Só que essa experiência do banho, Clarissa, para mim reflete o que é o papel do profissional de saúde. É estar a serviço, é alguém que se ajoelha ali na sua frente e vai fazer o seu trabalho com a dignidade de quem merece esse espaço que foi conquistado, que é o espaço do médico. Então, para você merecer ser hematologista, você precisa colocar a hematologia a serviço do paciente. E não é dar serviço para ele para ficar bom e curado e ter os exames maravilhosos ali no final, porque pode ser que não aconteça isso. Mas você tem que colocar a hematologia a serviço do paciente ao longo de toda a jornada dele. Inclusive nos últimos dias de vida. A maior alegria seria que todos os hematologistas tivessem acesso a cuidados paliativos. Porque aí o meu papel como paliativista seria desnecessário. Ou eu poderia entrar no caso para fazer uma consultoria, para dar uma orientação, ou para seguir o paciente numa condição totalmente impossível do hematologista seguir. Se ele souber cuidar do paciente dele até o último suspiro, tanto mais feliz ele vai ser na escolha de ser hematologista. Porque também nós buscamos isso na nossa profissão, né? A gente quer ser feliz, né? Assim como o paciente quer ser feliz, nós também queremos ser felizes. O Paracelso, né? Finalizando esse raciocínio imenso aqui que eu segui, o Paracelso dizia que para um tratamento funcionar, precisava de 3 aspectos indiscutíveis, que eles eram indispensáveis. Primeiro aspecto, o remédio tinha que ser de excelente qualidade. Segundo aspecto, o corpo do paciente precisaria estar pronto e apto para receber aquele medicamento. Terceiro ponto fundamental, o caráter de quem medicava. Sem esses 3 componentes, não existe possibilidade de cura completa e realização desse propósito do cuidado. Então, cumprindo esses 3 aspectos, nós vamos chegar no melhor dos resultados para o paciente. Mesmo que esse resultado seja a morte, o paciente recebeu o melhor tratamento para aquela condição que o corpo dele permitia, com um profissional de saúde, um médico totalmente integrado, íntegro no propósito do cuidado. E aí o desfecho é morte, mas aí você pode ouvir o que eu ouço com muita frequência: doutora Ana, meu pai morreu curado. Porque a cura vai para além de resolver uma questão biológica. Eu acho, doutora Ana, eu acho fundamental esse cuidado, essa assistência, essa dedicação e comprometimento com os pacientes, e eu concordo que quando o paciente se sente cuidado, amparado, valorizado, muda tudo. Eu acho, para os hematos que estão aqui, né, que não têm a sua experiência, né, que não, muitos deles não têm muito contato com paliativo, eu acho que muitas vezes, baseado no que eu leio, no que eu vivo,
existe muito essa dificuldade de entender qual é esse tempo, porque o hemato, ele está se doando, ele, no entendimento dele, ele está buscando o melhor tratamento para a paciente. Mas a gente realmente não sabe qual que é esse momento onde uma nova quimio, uma nova intervenção, provavelmente não vai ser o melhor para o paciente, e até onde que a gente está fazendo porque é o que a gente sabe fazer, porque a gente escuta isso de oncologista, eu já escuto, não de hemato, eu já escutei de onco, não, o que eu sei fazer é químio, se ele vier comigo, ele vai fazer químio, aquela visão muito estanque, de que trata tudo, barra tudo é nada, né, e que a gente já sabe que agora o paliativo é uma construção, né, nós construímos esse cuidado ao longo da trajetória do paciente, né, então eu acho que às vezes os hematos tem essa dificuldade de entender qual que é esse momento em que a intervenção é o paliativo, é focar mais na promoção de qualidade de vida, no sentido de permitir uma fase menos tóxica, com menos químio, menos internação. A hemato, os pacientes ficam muito tempo internados, são quimioterapias que o paciente sofre bastante, e você sabe, né? São internações longas, muita neutropenia febril. Então, eu acho que às vezes, para quem está nos escutando, né? Às vezes a dificuldade é esse. Porque eu acho que o comprometimento existe muito, eu acho que a busca por um melhor tratamento existe, mas eu acho que quando que vai virar essa chavinha, onde o colega vai entender que a próxima intervenção, a melhor intervenção, não é uma outra quimio, né? Entende? Entendo, Clarissa, mas eu penso que enquanto as pessoas não compreenderem que fazer químio é muito pouco, é quase nada. É muito importante? É importante, mas é pouco. Se quem está assistindo a gente falar assim, o que eu sei fazer é químio, então eu preciso dizer assim, olhos nos olhos, assim, é pouco. Você tem que saber mais. Nunca teve ninguém médico que fosse buscar conhecimento acerca dos tratamentos que fosse impedido de fazer isso por preguiça. Nós não temos preguiça de estudar. Nós acordamos 5 horas da manhã para fazer um estudo antes de atender um paciente que você precisa se aprimorar. Deixa eu ver o que está acontecendo no mundo acerca dessa doença que o paciente tem. Você discute o caso, você entra em contato com outro colega, você paga mundos e fundos para poder fazer um congresso. Você abre mão da sua vida pessoal para você estudar. Você vai gastar tempo só em saber quimioterapia? Sendo que isso não vai fazer com que a pessoa seja realmente transformada numa pessoa feliz, assim. Ela só é uma pessoa curada, só tem um exame de hemograma normal. É pouco você querer só isso. Nós merecemos mais que isso. Eu penso que é importante que o médico seja mais ambicioso em relação à sua realização pessoal, porque senão é uma coisa muito modesta você só querer resolver um problema biológico. É pouco, nós somos capazes de mais. E olhar o cuidado paliativo como uma intervenção é algo muito potente, mas eu acredito que vai realmente ser transformação muito frutífera nessa prática da hematologia, se dentro dos contextos de discussão de caso, das reuniões clínicas, o paliativismo estiver presente. Porque não é uma hora que você, não tem nada que possa ser feito, na sua opinião, de quem não estudou isso. É isso que é a questão, né? O cara vai decidir chamar o cuidado paliativo, mas ele vai decidir chamar uma coisa que ele não sabe o que é. Então, não dá para deixar na mão do hematologista decidir que horas é o cuidado paliativo. Muitas vezes não vai saber, porque não estudou isso. Não teve tempo de estudar, não está no contexto de formação do residente da hematologia, é uma pena. Eu preciso dizer que eu considero uma vergonha, na verdade, de ter uma residência de hematologia, não ter uma disciplina decente sequer de cuidado paliativo, porque as pessoas sofrem muito. Então, se você tem uma equipe de cuidado paliativo junto da hemato, você vai discutir um caso, o hepatologista paliativista vai falar, gente, olha, posso tratar melhor essa dor aí, nós temos condição de fazer o paciente
inclusive, Clarissa, atingir espectros de desempenho muito mais favoráveis a continuar o bendito do tratamento quimioterápico. Porque tem paciente que morre no caminho, porque não recebeu cuidados em relação ao seu desconforto, à sua dor, por exemplo. Eu não tenho dúvida que pacientes infartam de dor. E a dor não é tratada, porque é parte natural, é normal ter dor, tem que aguentar. Na experiência da hematologia, né, pré-transplante, acho que vale a pena até contar essa história que é muito, muito legal. Quando eu comecei a acompanhar os pacientes no pré-transplante, eu explicava para eles que num determinado ponto, então eles iam zerar a medula, né? Tomava aquela quimioterapia letal, ficava zerado tudo, e a gente entra na expectativa se vai pegar a medula, né? Tem aquele, era todo aquele drama, né? Colhe hemograma todo dia, e aí a gente brincava, 100 leucócitos é a mesma coisa, S ou C é a mesma coisa, né? Tem 100 leucócitos, não tem nenhum, é a mesma coisa. E aquela expectativa, e faz transfusão, e dá plaqueta, dá hemoglobina, o paciente com mucosite. Eu fui do tempo que começou a laser terapia, então foi uma maravilha isso também. Mas, enfim, quando eu explicava isso para o paciente, dizia para ele assim, olha, acontece assim, vai ter um dia que você vai ter muita dor nos ossos. Vai doer quadril, pode doer o peito, você pode ter dor de cabeça. Uma dor muito forte. Isso significa que o tutano do seu osso tá bombando. E aí a dor vai ser terrível. Tipo, na véspera do exame tá lindão, assim, a notícia vai dizer, sua medula pegou. E aí explicava isso para os pacientes. Os pacientes que não tinham recebido essa notícia, naquela madrugada fatídica de muita dor, estava lá 10, 15 pedidos de resgate de morfina. E você entrava para passar visita e estava todo mundo, duas pessoas, na verdade, né? O paciente, um acompanhante que está ali preso há 45 dias ali dentro, né? 60 dias ali dentro, naquela gaiola ali, e todo mundo com aquela cara, aquele olho inchado de pânico, de medo, porque tiveram uma noite terrível de dor e sofreram demais. E eles não sabiam o que estava acontecendo. Quando eu comecei a interagir, eu explicava o que ia acontecer nesse contexto. E aí, no dia que acontecia, Clarissa chegava para passar visita de manhã, tinha lá 5 resgates de morfina. E aí, o paciente, você entrava no quarto, todo de olheira, assim, porque foi uma noite terrível, né? E com um sorriso dando 3 voltas na cara, assim. Às vezes a boca até meio sangrando, assim, da mucosite, aquele sorriso meio parecendo um filme de terror, assim, né? E aí, como é que foi a noite? Doutora, foi terrível. Eu tive uma dor absurda. Aquela dor que você falou, que estava com dor nos ossos. Mas era um significado da dor, Clarissa, que tinha sido orientado. E o paliativista é um profissional muito treinado em comunicação. Então, nós sabemos prevenir o sofrimento. Como é que você previne? Você previne orientando. Não é dizendo que não vai acontecer nada. Então, chamava muito atenção que os pacientes que não tinham sido orientados, eles usavam muito mais morfina do que aqueles que tinham sido orientados. Porque pelo fato deles terem informação, eles sabiam lidar melhor com aquele contexto do sofrimento. Não é que eles passavam uma dor desnecessária, provavelmente a modulação de dor deles era mais favorável, porque eles conseguiam compreender o que significava aquilo. Então, você ter um paliativista na história não significa que ele vai sedar o paciente e aí para tudo porque ele está sofrendo, tem que morrer. Não é isso. Mas é o contexto da parceria do cuidado, entende? Você trazer a informação, a comunicação, o cuidado. E aí, quando as coisas vão para um lado mais difícil, o paciente não acha que ele está no hospital em cárcere privado. Ele está convivendo com profissionais comprometidos, que não estão ali com pena dele ou só cumprindo a obrigação. Tem gente em hospital pediátrico, hospital público, hospital de organizações sociais, que as crianças choram quando tem alta. Elas querem continuar lá, porque elas são muito, muito cuidadas, muito bem cuidadas. Então, tem notícia de alta por cura, nem sempre é a melhor notícia, porque quando ele tem alta por cura, ele deixa de receber o cuidado.
E isso inclui o cuidado paliativo, não exclui a possibilidade da morte e inclui o cuidado no dia a dia que promove essa qualidade de vida. Tal qualidade de vida é se sentir digno de ser cuidado. Basicamente é essa experiência. Legal, legal. Gostei da tua experiência. Realmente o significado muda, né? Porque é dor, mas é uma dor que vai trazer melhores exames e recuperação. Doutora Ana, para a gente só seguir a nossa linha de pensamento do nosso tema, nós falamos do hemato, nós falamos da formação médica, que não nos prepara, não nos ensina a cuidar, e aí o paliativista sabe cuidar desse paciente numa fase de doença mais avançada. Quando a gente vai estudando cuidados paliativos, entendendo esses caminhos que nos trouxeram até aqui, né, nós entendemos que a sociedade também, né, nós como pessoas, como sociedade, nós também experienciamos o morrer e a morte de uma forma muito diferente da primeira metade do século passado, né? Então, esse avanço tecnológico mudou a nossa formação, mudou o lugar onde a gente morre, que geralmente é o hospital hoje em dia, muitas vezes UTI, mas mudou a nossa sociedade, como a gente experimenta isso, como a gente lida, né? Tem artigos que falam que a morte se tornou um tema interdito no século XXI. E eu acho que isso também impacta, né? Na maneira como as pessoas têm... E acho que a título de reflexão, já que nós estamos falando de morte, né? Eu gostaria de trazer aquele artigo da Lancet, que é o relatório da comissão da Lancet do valor da morte. Eu até vou compartilhar. Eu achei o relatório super interessante, super completo, e ele traz, não só reconhece o valor da morte, mas também traz uma série de mudanças, propostas de mudanças em todo esse sistema para que a gente possa... E eu acho que você traz um pouco desse reconhecimento, dessa importância desse processo nos seus livros, nas suas falas. Eu vou falar rapidamente, o artigo é muito extenso, mas eu vou tratar por conta do nosso tema aqui, do nosso webinar. Ele coloca que a morte é reconhecida como tendo valor, que apesar de nem sempre bem-vinda, ela tem um valor e um propósito inescapáveis, que a morte permite a vida, o crescimento, a mudança, que as civilizações seriam insustentáveis sem a morte. E aí eu faço um parêntese, né, porque o livro do Saramago, As Intermitências da Morte, ilustram, né, esse cenário caótico. Fecha parênteses. Mas outra coisa que eu achei que você estava falando desse processo, desse acompanhamento, ele coloca que, além dele valorizar, reconhecer o valor da morte, ele também reconhece o valor de se estar com pessoas morrendo, né, de pessoas que estão nessa fase de doença mais avançada, sem cura. Ele coloca aqui, dando tempo, atenção, compaixão para as pessoas que estão morrendo, nós nos conectamos com essas pessoas, mas também com a nossa própria fragilidade em comum. E nos faz reconhecer a nossa interdependência e o que é essencial nas relações humanas. E aí eu trago, também vou citar o teu livro, que coloca que o que determina o sentido da nossa vida é a força dos laços que criamos. Então, de fato, o artigo fala isso, a morte não é meramente um processo fisiológico, ele é um processo espiritual, de relações, e essas relações, então, impactam na nossa vida, impactam na nossa morte. Então, parece que talvez nós todos tenhamos que mudar um pouco a nossa perspectiva dessa nossa mortalidade em comum, né? Porque talvez isso possa nos ajudar a viver melhor, a nos relacionar melhor. Essa eu acho que é a reflexão, né? E aí eu gostaria de perguntar, o que lidar com a morte tem te ensinado sobre a vida? Me ensina que nós somos profundamente dependentes uns dos outros. A nossa vida só pode ter sentido se nós tivermos essa consciência. Não é que se a gente tiver essa oportunidade de sermos dependentes, nós não precisamos escolher essa oportunidade, porque nós somos dependentes uns dos outros. E a conexão que nós temos uns com os outros é o que proporciona o que a gente pode chamar de sentido de vida.
Tem pessoas, Clarissa, que dizem que preferem ter uma morte súbita para não dar trabalho. Só que essas pessoas esquecem que existe um tal de trabalho do luto. E o trabalho do luto, ele é muito mais pesado quando é um trabalho feito sozinho por aquele que fica. Porque quando nós temos uma morte súbita, quem vai ter que dar conta do trabalho pesado, do processo do luto, é aquele que fica. Porque quem foi não teve tempo de se dedicar a esse propósito. Então, nós vamos dar trabalho. Nós vamos dar trabalho sempre, independente do tipo de morte que nós vamos ter. E que o processo da morte nos proporciona a chance de viabilizarmos uma vida digna para aqueles que ficam. Então, não existe escolha para a morte, não tem assim, você pode dizer, se eu casar, se eu tiver filho, se eu fizer medicina, se eu fizer hemato, se eu fizer paliativismo, se eu for dar aula, se eu deixar o cabelo crescer, se eu engordar, se eu emagrecer, se eu viajar, o e se cabe em muitas coisas, mas não é e se eu morrer, porque não existe e se eu morrer, eu vou morrer, não tem um e se, não é uma escolha, vai acontecer, o que está ao nosso alcance é decidir o que significa a nossa morte para o mundo. Assim como podemos decidir também o que significa a nossa vida para o mundo. Então, a morte é um processo indiscutível. E o cuidado com o sofrimento, na minha opinião, é absolutamente necessário. Então, a qualidade da assistência ao sofrimento viabiliza uma dignidade compatível com água potável. Esse eu considero a base do meu raciocínio para a relação do paliativismo. Você pode ter água da privada na sua casa. Você tem água em casa, mas é da privada. Você bebe essa água sem medo? Impossível, porque é água do esgoto. Mas tem água. O cuidado paliativo, ele não é um luxo. O cuidado paliativo é uma necessidade. Ele é absolutamente indispensável a uma experiência de dignidade no processo de finitude, no processo de morte anunciada por uma doença. Ele é absolutamente necessário. A experiência de dignidade, ele é uma experiência inviável sem o olhar de quem respeita o sofrimento. Não precisa ser um paliativista, pode ser um hematologista, pode ser um oncologista, pode ser um cardiologista. Não é uma área de conhecimento que dá esse privilégio, mas é uma capacidade de interagir com o sofrimento de uma forma absolutamente íntegra de suporte. Que não é em relação, porque você sofre, você cuida do outro. Não é isso. Você sofre, você vai procurar tratamento, vai fazer terapia. O paciente, ele não merece um cuidado, ele tem direito ao cuidado. E esse direito precisa ser viabilizado a todas as pessoas. A pessoa pode dizer, não, eu prefiro ir para a UTI. Mas ela não vai dizer, prefiro ter dor, prefiro sofrer, prefiro matar minha família de sofrimento. Ninguém vai escolher isso de uma maneira sã. É claro que tem gente doente que pode preferir isso, mas as pessoas saudáveis, elas vão escolher um caminho mais protegido em relação ao sofrimento. Pode ser de quimioterapia, pode ser de transplante, pode ser de UTI, mas que você tenha a capacidade de ocupar o espaço de quem cuida, para que esse sofrimento não seja desnecessário. Já que a doença vai promover sofrimento e vai fazer parte da jornada de adoecimento do paciente, ele não pode ser submetido a um sofrimento desnecessário. Você não pode ser um instrumento que acrescenta sofrimento, uma intervenção que acrescenta sofrimento. Você não pode ser identificado como alguém que promove mais dor ao processo que já é difícil. Porque a morte vai acontecer, seja na sua gestão ou não, né? Então, esse contexto de reconhecer a morte como parte da vida faz com que nós tenhamos capacidade de lidar com o que vai acontecer no processo que a morte se mostra mais presente. Não necessariamente vai acontecer naquele momento,
pode ser que o paciente responda à quimioterapia e a morte não vai acontecer nesse momento, mas pode ser que aconteça no ano seguinte, pode ser que aconteça dali 10 anos, mas em algum momento acontece. E o paciente precisa ter acesso a este alívio. Se não for através de você, que seja através de um colega que você considera digno de estar ao seu lado, entendeu? De não ser a pessoa que pega o bastão, mas que corre junto com você em direção a essa vitória. Sim. Eu acho que fica a mensagem para os hematologistas, né, que eles são super comprometidos, estudam, querem fazer o melhor pelo paciente, mas de fato os paliativistas podem agregar no cuidado, na comunicação, e sempre os paliativistas também querem que haja o melhor sucesso, que os pacientes, como médicos, nós queremos que os pacientes fiquem bem, curados, se não curados com a doença super controlada, mas certamente o paliativista pode agregar no cuidado, o paciente vai se sentir mais cuidado, é isso, né? Vai se sentir mais amparado. Eu acho que a gente tem você falou também da comunicação, a gente faz uma escuta, quando a gente está muito focado na quimio, no tratamento, a gente não escuta e o paliativista tem mais esse preparo, esse tempo de escutar o paciente, né? Então fica aí essa mensagem. Doutora Ana, aqui teve uma pessoa, eu recebi algumas mensagens, excelente conversa, doutora Ana, graças à doutora Ana. Aqui uma das pessoas coloca, e como cada hematologista gostaria de ser cuidado até o último suspiro, precisamos pensar em dignidade ao morrer. Mas isso você comentou, né? Você gostaria de comentar essa? Tem um estudo muito interessante que fala sobre como os médicos gostariam de morrer. Uhum. E é muito triste você ver que os médicos gostariam de morrer exatamente do jeito que eles não promovem o cuidado aos pacientes que morrem. Por que fazem isso, né? Por que não pode dar a chance do paciente ser ouvido nas suas necessidades, nas suas expectativas? E tá tudo bem o paciente querer ir para UTI, tá tudo bem ele querer quimioterapia. Eu não vou ser o tipo de paliativista que fala, o paciente tem que aceitar que acabou a chance dele. Não tem que nada, né? Essa frase tem que só serve se o sujeito for profissional de saúde. Então, o profissional de saúde tem que ouvir o paciente, tem que saber o que ele deseja, tem que saber oferecer alívio ao sofrimento. Então, quando o sujeito é um profissional de saúde, esta frase ela é legítima. Mas se você põe o paciente ali, talvez o que possa caber nisso é o paciente tem que ser tem que oferecer ao paciente esse suporte, ele tem que ser exposto a essa possibilidade de ter esse suporte. Ele pode dizer, não, não quer. E ainda assim, você pode promover ações de conforto. Então, o médico, muitas vezes, ele vai oferecer para o paciente aquilo que ele acha que o paciente quer, porque ele não entendeu o que o paciente está dizendo. Tem situações, Clarissa, quase cômicas de pacientes que me procuram. Então, são pacientes de colegas que eu conheço. Eles marcam consulta e falam assim, doutora Ana, meu médico não sabe que eu estou aqui. Ah, quem é seu médico? Aí fala o nome do colega. Eu disse, nossa, como é que ele sabe? Ele é tão incrível, é tão maravilhoso. Não, doutora Ana, ele não está preparado para eu dizer que não quero mais fazer tratamento. Falei, como ele não está preparado? Não, porque toda vez que eu pergunto o que vai ser feito, ele quer me dar mais quimioterapia, mas eu quero saber o que vai ser feito, não o que vai ser tratado. E aí eu falei, me deixa ligar para ele, porque eu conheço, nós temos uma relação boa, eu vou ligar, falar que você está aqui, vou falar que você está conversando sobre isso. Ai, doutora Ana, mas ele vai ficar triste. Ele vai ficar chateado, porque você não sabe a cara que ele faz quando vê o meu resultado de exame, que vê que a doença progrediu. Ele sofre muito, doutora Ana. Teve um dia que ele até ficava assim com o olho cheio d'água, que eu prestei atenção. Aí eu fico pensando, será que o colega sabe que o paciente olha para os olhos dele? Acho que não. Ligo. Isso é muito frequente, Clarissa. Eu preciso te dizer que isso é uma frequência muito
absurda. Ligo e falo, fulano, já suponha que ele fosse um paciente teu, que você não soubesse nada do paliativo. Assim, Clarissa, eu tô aqui com a dona Joana, sua paciente. Ai, Ana, ela foi te procurar? Ele veio, Clarissa, passou em consulta comigo hoje, queria discutir o caso. Eu falei assim, graças a Deus. Eu não. Olha, Ana, eu tenho certeza que a dona Joana nunca ia querer falar sobre isso. Porque toda vez ela me pergunta o que eu vou fazer. Eu tenho a impressão de que ela nunca vai aceitar a morte. É muito louco isso, porque é uma falha de comunicação. Quando o paciente pergunta o que você vai fazer, ele não está perguntando que químio você vai fazer, ele está perguntando o que você vai fazer. É uma pergunta aberta. Vou priorizar o controle da sua dor, vou te dar férias do tratamento. Se você tem dificuldade de dizer que você vai parar o tratamento, você vai dar férias do tratamento, que pode até ser férias. Porque, de fato, muitos pacientes vieram para mim, eu devolvi para o hematologista, eu devolvi para o oncologista um paciente viável para tratamento. Falei assim, olha, passou a dor, passou a fadiga, está mais disposto, resolveu as pendências com o marido, com a esposa, com o filho e tal. Tá zero bala, quer continuar o tratamento, segura a onda com você. E segue. O paciente passa para a quinta, sexta, 10ª linha de tratamento numa boa. Então, o paliativismo não está para atrapalhar o projeto do hematologista, do oncologista, está para favorecer que ele possa descobrir coisas incríveis para oferecer para o paciente que esteja vivo, né? Que não esteja lá moribundo e recebendo químio na véspera de morrer. Então, Até para intermediar, nesse caso, até para intermediar, né, essa comunicação tão atrapalhada. Então, dá para trabalhar junto sem um atrapalhar o outro e fazer com que você olhe para aquele teu paciente. Eu penso que, assim, o maior sonho que eu tenho é que cada médico possa cuidar do seu paciente com a certeza de que ele adoraria receber os próprios cuidados. Se eu tivesse um clone de Ana Cláudia cuidando de mim, eu ia estar feliz. Você precisa pensar, se eu tivesse um clone da Clarissa para cuidar de mim, eu estaria feliz? Eu estaria satisfeita? Eu estaria recebendo o melhor tratamento disponível em todos os aspectos? Se você não é capaz de responder sim, eu quero um clone meu para cuidar de mim, é porque você tem muita coisa linda para aprender ainda. Não é que você está atrasado, dá tempo. Tem gente que faz cuidado paliativo tipo com 60, 65 anos, 70 anos, já tive paciente, ó, eu tive aluno de cuidado paliativo com 75 anos, o cara transformou a prática dele. Então, Sensacional. não desista de ser o melhor, isso que eu podia dizer para os meus colegas hoje, não desista, dá para você ser o melhor cuidando de ponta a ponta, né, do começo, do dia que você entrou na vida do paciente, até o dia seguinte, ele viveu a melhor experiência possível do cuidado. É esse o nosso propósito. Nós precisamos nos tornar profissionais que sejam lembrados assim. Vivi a melhor experiência de cuidado possível. Se os pacientes pudessem ser entrevistados, se houvesse vida depois da morte, foi entrevistado. Se você curtiu ser atendido pela doutora Clarice, nossa, amei, foi maravilhoso. Melhor experiência da existência nessa dimensão humana. Se os pacientes fossem entrevistados depois, eles iam dizer que você é uma pessoa recomendável, né? Então, perguntas para a insônia desta noite aqui. Para as reflexões, né, desta noite. Doutora Ana, eu acho que nosso tempo está curto, mas eu vou trazer aqui uma mensagem. Eu sinto muito. Uma pessoa escreveu que perdeu o filho de 16 anos, agora em maio de 2022, por conta de uma leucemia. Não sabe mais viver sem ele. Foram 2 anos de luta, de fé, de esperança, de cura. Ela escreve, acho que é ela, não sei. E aí vem essa informação horrível, né? Ela coloca um fato fulminante, sem graça na barriga. E aí eu sinto muito. É ele, é um homem. Perdeu o filho com 16 anos para leucemia aguda, tinha muita esperança e fé na cura, mas veio essa informação, veio a morte, né? E o luto. E um luto bem sofrido, né? Eu sinto muito.
Bom, o que eu posso dizer para esse pai é que eu não tenho dúvida que ele tem 16 anos de muita coisa incrível que esse menino ensinou para ele e que ele ensinou para esse menino. Então, 16 anos não cabem num diagnóstico de leucemia, não cabem no dia de uma morte, não cabem em 2 anos de tratamento. 16 anos não cabem em 2 anos. Tem pacientes que têm diagnóstico de doença grave logo muito cedinho, assim, muito criança, e passam muitos anos em tratamento, e ainda assim, a vida desta criança, deste adolescente, não cabe no tempo de doença, porque é muito mais do que isso. Esse menino certamente viveu muito mais do que a experiência da leucemia durante o tratamento dele. E ele certamente ensinou para esse pai coisas muito valiosas que eu poderia dizer que ele teve um professor particular durante 16 anos de algum tema que certamente ele sabe qual é. E que eu acredito que tenha relação com amor, que tenha relação com determinação, que tenha relação com coragem, que tenha relação com compaixão. E eu penso que ele merece a compaixão de reconhecer que, se fosse dada a oportunidade desse pai voltar no tempo, ele poder escolher um filho que não fosse morrer aos 16 anos, eu tenho certeza que esse cara não escolheria outro. Se ele tivesse 100 vidas, e nessas 100 vidas ele tivesse que escolher alguém para ser filho dele, eu tenho certeza que ele escolheria a mesma pessoa. Então, é em cima disso que ele vai seguir a vida dele, da vida deles, continuando sendo pai deste menino, porque ele nunca vai deixar de ser pai. E agora ele tem um filho que eternamente vai ter esses 16 anos. E ele vai poder seguir a vida dele mostrando para esse filho que agora vai morar no coração dele, né? Porque se transforma, no processo de luto, se transforma um vínculo concreto daquela pessoa que você toca e abraça e tudo, num vínculo simbólico, que passa a viver dentro de você. E aí esse menino vai poder conhecer o mundo através dos olhos e do coração desse pai. E que é muito apertado um coração que só tem tristeza. Então, esse menino merece viver num coração mais aberto, num coração mais amistoso em relação à experiência de ser pai, que não diz respeito a só perder um filho, mas de ter tido um filho maravilhoso, que com coragem, com determinação viveu tudo isso. Que ele se sinta abraçado. Acredito que seja ele, está te agradecendo, dizendo que te vê quase todos os dias nos vídeos. Realmente é sempre muito difícil viver o luto, mas aquele teu livro, né? Eu até estava checando aqui, no seu último livro você fala do luto, você inclusive coloca uma dica de um outro livro que eu li também, desse processo, né? De que o luto é um processo, o amor fica para o resto da vida, né? Que a ausência da pessoa está aqui, mas você coloca que é um processo de transformação, é uma reconstrução simbólica do vínculo, né? Tal qual o som do coração, uma nova música, cujos silêncios são preenchidos pela ausência da pessoa que a gente ama. Porque o amor, você fala, não me canso de repetir, nunca morre. E aí isso não tem tempo, é uma vida inteira para... É a vida toda. É a vida toda. Certamente foi bem apropriado terminar o webinar que a gente fala de morte, do morrer, trazendo também que o luto é muito sofrido, muito difícil, a importância da gente ter esse cuidado, né, para lidar com os lutos antecipatórios, os lutos das pessoas dos pacientes que nós perdemos, né, Doutora Ana, eu acho que o nosso tempo acabou. Eu gostaria de agradecer a todos, né, que participaram, espero que tenha sido, eu acho que foi excelente, mas, doutora Ana, muito obrigada pela tua sabedoria, por compartilhar conosco, pelo seu trabalho, divulgando o paliativo, os seus livros também têm me ajudado bastante, então, é realmente uma honra
ter podido conversar com você e discutir esse assunto tão difícil que poderia nos trazer várias reflexões. Muito obrigada. Bom, eu agradeço também o convite e para mim aqui a Raja também está sempre presente aqui, tem pet terapia hoje também aqui no evento e que todos possam se dar a chance, né, de olhar o cuidado paliativo com outro olhar, que não é o do fracasso, que não é da desistência, que é o olhar de quem se importa, de quem se importa com o próprio conhecimento, que se importa com a qualidade da assistência que oferece, e que pode proporcionar a essas pessoas que vão vivenciar esse processo de morte sob os nossos cuidados, uma experiência de profunda conexão com o cuidado, não só com a expectativa de cura, porque a expectativa de cura todos nós temos, né? Não é só o paciente, não é só a família, o médico também tem essa expectativa de cura. Ele oferece tudo que tem ao seu alcance para proporcionar essa experiência para o paciente, mas que quando isso não acontece não significa fracasso de ninguém. Não é falta de fé, não é falta de cuidado, não é falta de competência, é simplesmente a vida. Então, e vida não é fácil, não. Morte não é fácil, mas a vida também não é fácil. Então, vamos viver com coragem. Sigamos com coragem, que é a minha última frase do último livro aí. Sigamos com coragem. Ah, que legal, lindo. Muito obrigada, em nome da ABHH, em nome do Comitê de Paliativo da ABHH, muito obrigada a todos. Doutora Ana, gratidão.